Amém, glória a Deus, o Senhor é bom, todo tempo Ele é bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre algo que o Senhor tem já transbordado no meu coração há pelo menos um mês, mais ou menos acho que um mês atrás. Eu estive ali em Louveira, no ponto de pregação lá na casa do irmão Rafael, e nesse dia eu fui preparado para ministrar uma palavra. Quando cheguei lá, durante o período que a gente estava cantando ali, o Senhor falando comigo, eu trouxe uma palavra completamente diferente daquilo que eu tinha preparado para aquela noite, e foi justamente falando sobre Jó. Bom, 2 semanas depois, eu estive em Valinhos, no ponto de pregação, casa do pastor Ciro, e a mesma palavra o Senhor ministrou ao meu coração. Eu falei mais uma vez ali, só que em Valinhos, sobre Jó. Bom, na mesma semana, o pastor Claudinho mandou lá uma mensagem, ministrando, falando algo sobre Jó. Mais uma vez, e ele nem sabia o que eu tinha pregado, tanto em Valinhos quanto em Louveira. E na hora eu lembro que eu mandei uma mensagem falando: irmãos, fiquem atentos a essa mensagem, a essa palavra, porque vai ser a mesma palavra que eu vou ministrar na próxima vez que eu for pregar a palavra, porque o Senhor está falando muito forte comigo a respeito desse assunto. Irmãos, é um sinal que Deus tem coisas para revelar ou para falar através desse tema às nossas vidas, aos nossos corações, porque não é possível que o Senhor mudou uma mensagem para falar sobre esse assunto, depois me levou a falar sobre o mesmo assunto num outro lugar, depois levou o pastor Claudinho a mandar nos grupos a mesma mensagem, falando sobre o mesmo assunto, e o mesmo assunto que Deus está trazendo fortemente no meu coração a ministrar essa noite. Então, algo aí tem por parte do Espírito, e eu creio fortemente no meu coração. Se você agarrar aquilo que o Senhor tem para ministrar, para liberar, irmãos, coisas vão mudar na sua vida, naquilo que você está crendo, na sua percepção, ou respostas que você tem procurado, respostas que você não tem encontrado. Talvez essa noite, se você abrir o seu coração, você vai receber, amém? Bom, então vamos lá. Bom, quero ler, abra comigo aí, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 17. Deixa eu só virar esse retorno então. Tiago capítulo 1, versículo 17. Vou ler na revista, na versão Almeida, revista atualizada. Um texto bem conhecido que diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, aleluia, são lá de cima, lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Todo dom perfeito, amém? Toda boa dádiva e todo o dom perfeito, tudo que é bom, vem do alto, lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há variação ou sombra de mudança, amém? Fala assim: Deus não muda, aleluia, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus da criação é o mesmo Deus que opera hoje. Ele nunca mudou, não há variação em Deus, e Ele é bom em todo o tempo. Deixa eu enfatizar isso com você: Deus é bom. Fala para o seu irmão: Deus é bom, e Ele é bom em todo o tempo. Fala aí, meu irmão: Deus é bom em todo o tempo. Eu quero colocar isso na sua mente, e você vai entender o porquê. Isso tem que ficar fortemente no seu coração. Independentemente do que está acontecendo na sua vida, independentemente do que está acontecendo ao seu redor, saiba de uma coisa: Deus é bom, e em todo tempo Ele é bom. Deus não muda. Situações não mudam Deus, circunstâncias não mudam Deus, boas ações não mudam Deus, você não muda a Deus, eu não mudo a Deus. Ele é único, Ele não muda, não há variação.
e tudo que Ele faz é bom. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2, bem conhecido esse texto. Diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, diz comigo, boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Se você for depender da vontade de Deus, ela será sempre boa, agradável e perfeita. E sabemos que Ele é bom e que Ele não muda. Dito isso, acho que você entendeu que Deus é bom e Ele não muda, amém? Vamos então abrir lá no livro de Jó, capítulo 1. Eu vou abrir aqui na Almeida, revista atualizada. Por que eu vou entrar nesse assunto? Vocês vão entender já já. Mas deixa eu te dizer algo. Tem muitas pessoas que o Senhor falou ao meu coração, que ainda tem um pensamento errado sobre o livro de Jó. Eu sei que existem muitos ensinamentos falando sobre Jó. E hoje, por isso que eu coloquei no tema ali, desmistificando Jó. Hoje, essa mística que ainda existe sobre a pessoa, sobre a figura de quem foi Jó, de qual era a vontade de Deus para a vida de Jó, porque existe aquela coisa assim, não, Jó era bom, mas Deus quis fazer tudo que aconteceu com Jó, maltratar Jó, fazer Jó perder tudo, humilhar Jó, colocar uma doença em Jó, fazer ele perder toda a sua riqueza, a sua família, os seus filhos, só para ver qual seria a reação de Jó. Que Deus colocou essas coisas. A gente vai ver, nós vamos entender exatamente. Porque quando a gente tem esse tipo de pensamento, então ele passa a ser contrário àquilo que nós lemos agora, que Deus é bom. E Ele é bom em todo o tempo. E que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas na Bíblia não existe contradições, amém? A Bíblia não se contradiz em nenhum momento sequer. Todas as respostas estão na palavra de Deus. Ela tem respostas para tudo. Pode ser que não seja do seu agrado, mas ela tem resposta para tudo. E nós vamos encontrar respostas aqui para as nossas vidas, naquilo que aconteceu com Jó. E nós vamos entender de fato aqui quem Deus é. Amém? Antes de nós lermos, deixa eu te explicar algo extremamente importante. O livro de Jó, ele é um livro que foi descrito de forma totalmente poética. Ele não é um livro dissertativo ou narrativo. Ele é escrito de forma poética. Automaticamente, é mais difícil a sua compreensão. Outra coisa, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Talvez o primeiro livro escrito na Bíblia. Não sei se você sabe, mas a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Alguns estudiosos acreditam até que possa ser possível que o livro de Jó venha ter sido Moisés quem escreveu. Não se pode afirmar, mas existe essa possibilidade. O livro de Jó, além de ser o mais antigo, é o mais difícil de ser traduzido, justamente por ser o mais antigo. Outro ponto importante, nós precisamos entender para compreender toda a história de Jó, em que época, em que período Jó viveu. Jó provavelmente era contemporâneo de Abraão, vivia ali no mesmo período em que Abraão vivia. Talvez Jó, quando vinha, em tudo que aconteceu com a história de Jó, é muito possível que Abraão ainda era uma criança, era pequeno. Ou seja,
toda a história de Jó ocorreu num período em que Deus não tinha alianças de promessas com o homem. A única aliança que Deus tinha com o homem era a aliança que ele havia feito com Noé. Quando houve o dilúvio, então você olha para o céu hoje, você vê o arco-íris, e você entende, olha, uma aliança que Deus fez com um homem através de Noé, que Deus nunca mais destruiria a terra com águas de dilúvio. Então, posteriormente a isso, talvez 1000 a 1500 anos depois desse acontecimento, que acontece a história de Jó. Agora eu pergunto a você, nesse período, Deus não estava mais falando com o povo, Deus não falava mais com a humanidade, Deus estava em silêncio. Jó estava vivendo num período onde havia o silêncio de Deus. A última coisa que Deus falou com o homem foi quando ele conversou com Noé e fez a aliança com Noé. A partir daí, Deus não fala, Deus não se revela mais com o homem. Passa a falar depois com Jó e posteriormente com Abraão, quando Deus começa a fazer aliança e promessas para Abraão. E posteriormente, 430 anos depois, com Moisés. Então eu pergunto para você, qual era o conhecimento que Jó tinha sobre Deus? Quase nenhum. O que é que ele sabia de Deus? Era que Deus era bravo, porque ele expulsou o homem do jardim, e depois mandou um dilúvio sobre a terra, acabou com toda a humanidade. Então não pisa na bola com Deus, porque Deus vem e destrói tudo. Era o que ele conhecia de Deus. Quais as histórias que ele conhecia sobre Deus? Aquilo que ele ouviu falar dos antigos, dos familiares, daqueles que viveram no período no jardim, ou no período fora do jardim. Olha, quem Deus é? Olha, Deus convivia no jardim com o homem. Ao entardecer ele ia lá no jardim, ele conversava com Adão, ele conversava com Eva, ele passava a tarde. Deus era bom. Então o que aconteceu para ele mudar assim? Então era o pouco conhecimento que Jó tinha sobre Deus. E então nós vamos entender agora, depois de tudo isso, vamos entender a história de Jó. É claro que não dá para fazer isso num culto, mas a gente vai trazer um resumo aqui, amém? Então vamos lá. Jó capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha só quem ele era. Era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meu irmão, que exemplo de homem. Apesar de não ter tanto conhecimento de quem era Deus, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quantos crentes que podia ser assim, né? E ficou muito em silêncio aí. Fala assim, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Presta atenção. 7 filhos e 3 filhas. Olha o que ele possuía. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Em outras palavras, Jó era podre de rico. Jó era milionário, era um empresário bem sucedido. Ele investia na plantação, ele investia em animais, no gado, jumentas, ovelhas. Ele era um homem bem sucedido. E ele também tinha 7 filhos e 3 filhas. Amém? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olha que homem prudente. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez
tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha que homem prudente e temente a Deus. Detalhe, irmãos, aqui o texto não relata que os banquetes que os seus filhos faziam eram banquetes mundanos, regado a bebida, e se embebedavam e faziam só coisa errada. Em momento algum o texto cita isso. Poderia ser um jantar. Olha, fazer um banquete, porque olha quem eles convidavam, as 13 irmãs. Era algo familiar. Os filhos se reuniam, chamavam as irmãs, e ali faziam um banquete, e tinha um momento familiar. Ali eles bebiam, ali eles comiam, eles batiam um papo, jogavam conversa fora, tinha um tempo de comunhão. Só que Jó chamava eles, sacrificava ao Senhor, pedindo perdão a Deus, porque talvez os seus filhos possam ter passado do ponto, possam ter cometido algum pecado, cometido algum erro. Então ele já pedia perdão antecipadamente ao Senhor. Homem prudente. Então esse era Jó. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vamos até aqui por enquanto. Irmãos, nós temos que entender algo muito importante aqui. Essa conversa que vai acontecer agora entre Deus e Satanás, Jó não sabe. Jó não sabe dessa conversa. É algo que está acontecendo lá no céu agora. Jó está vivendo a vida dele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era Jó. Essa conversa era lá no céu. E você percebe aqui que os anjos se apresentam ao Senhor. Perguntou o Senhor a Satanás. Veio também Satanás entre eles, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás, eu não sei de que forma ele respondeu isso. Ele disse de rodear a terra e passear por ela, talvez querendo tirar um sarro de Deus, porque como ele poderia dizer, estava passeando rodeando a terra, eu estava passeando pela terra. Porque a gente sabe que lá no jardim, quando Adão pecou, foi-lhe entregue a autoridade dessa terra. Então talvez ele estivesse falando para Deus assim: bom, estava aqui rodeando a terra que me foi dada, estava passeando por ela, meio que jogando na cara de Deus. Então o Senhor é quem pergunta a Satanás. Satanás não comenta o assunto. Quem fala de Jó é Deus. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Entende, irmãos? Deus não tinha nenhuma aliança ali com o homem. Deus, ele começa, depois do dilúvio, Deus começa a se apresentar ao homem, até a vinda de Jesus, de forma totalmente progressiva. Aos poucos, Deus começa a contactar ao homem novamente, a falar com o homem, a entregar promessas para o homem, a fazer alianças com o homem, leis e tudo mais, mas é de forma progressiva. Então, só que Deus estava observando a terra, e ele viu Jó, mesmo sem tanto conhecimento, sem conhecer tanto a Deus, sem ter experiências com Deus, porque Deus não falava com o homem nesse período mais, mesmo assim, ele se mantinha íntegro, reto, temente a Deus e ainda se desviava do mal. Ele, sem ter conhecimento de quem de fato Deus era, sem ter intimidade com Deus, porque não havia aliança, o homem estava numa condição de pecado, sem a presença do Espírito Santo dentro, e mesmo assim, Jó se mantinha dessa forma, íntegro, reto, desviava-se do mal, e era temente a Deus. Agora deixa eu te perguntar, e nós, que estamos vivendo agora numa nova aliança, numa aliança superior, com superiores promessas, que carregamos dentro de nós a presença do próprio Deus, temos livre acesso ao próprio Deus, Deus fala conosco continuamente, instantaneamente, temos a própria palavra de Deus revelada a nós, na cabeceira da nossa cama, e deveria estar dentro do nosso coração. Será que nos mantemos temente a Deus?
Será que nos mantemos íntegros? Será que nos mantemos nos desviando do mal? Não precisa responder. Agora que nós estamos numa aliança superior, será que não podemos ter esse comportamento que Jó tinha? E mesmo assim ele nem conhecia Deus, Deus nem se manifestava. Mas ele sabia que ele precisava viver uma vida o mais íntegra possível perante Deus. E Deus estava olhando para ele. Ele não sabia disso. Jó não sabia que Deus estava vendo. Talvez na cabeça dele, olha, eu não sei se Deus está vendo, se ele está ou não está. Por via das dúvidas, vou me manter íntegro, reto, temente a Deus e vou me desviar do mal. Só que Deus diz a Satanás: você viste, e fala com orgulho, o meu servo Jó. Versículo 8. Ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí versículo 9, presta atenção no versículo 9 e no 10. Então respondeu quem? Quem que respondeu? Satanás. Fala aí, Satanás. Eu tenho que os irmãos têm medo de falar o nome Satanás. Não precisa ficar com medo não, ele tem que ter medo de você, amém? Amém? Tem uns irmãos que falam Satanás, já faz assim já. Não precisa ficar com medo não. O diabo, capiroto, Satanás, bicho de rabo, tchutchucão, não tem problema não. É ele que tem que ter medo de você, amém? Então Satanás é quem respondeu ao Senhor: porventura Jó teme a Deus debalde, à toa? Por que ele falou isso? Aí no 10 ele continua: acaso, presta atenção no 10, acaso não o cercastes com sebe, e a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem, ou seja, com riqueza ou com bênçãos, a obra de suas mãos, o que é que Deus fez? Abençoaste. Aos seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, até aqui no versículo 10. Então o diabo fala assim: por acaso Jó está te temendo debalde? À toa? O Senhor abençoa ele, abençoa as obras dele, tudo que ele tem o Senhor abençoa, o Senhor dá para ele, o Senhor enriqueceu ele, olha a vida que ele tem. Não é à toa, né? Então peraí, deixa eu te perguntar, quem que abençoou Jó? Responde aí, irmão, só para mim ter certeza, para mim não ficar na dúvida. Quem que abençoou Jó? Deus. Quem que enriqueceu Jó? Quem que deu bens materiais para Jó? Quem que abençoou e multiplicou a sua família? Deus. Deus é quem enriqueceu Jó. Deus prosperou Jó. Deus prosperou a sua família. Deus deu saúde a Jó. Isso quem está falando é o próprio cão. O próprio diabo está dizendo, mas também o Senhor abençoou ele, todo canto é canto. Por quê? Porque ele era íntegro, porque ele era reto, porque ele era temente a Deus e se desviava do mal, num período sem aliança, num período em que Deus não falava com o homem, mas Deus observava tudo. Deus não tinha qualquer responsabilidade com o homem naquela época, e nunca teve, porque quem nunca precisou ter, no caso, porque quem se colocou nessa situação foi o próprio homem, por causa do pecado. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Só que mesmo assim, Deus quis abençoar e engrandecer o nome de Jó, abençoar com prosperidade financeira, saúde divina e familiar. Então o diabo questionou e disse isso. Aí então, acaso não secaste com... versículo 11, estende porém a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha o que o diabo está falando. Começa a tirar isso dele. Para de abençoar ele. Tira tudo isso dele. Aí você vai ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai murmurar, se ele não vai reclamar, igual aos demais. Basicamente era isso que o diabo estava falando. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse texto aqui traz algumas contradições. A forma talvez que algumas pessoas enxergam. Porque quando você lê o versículo 12, diz o Senhor: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Muitas pessoas entendem esse texto
como uma liberação de Deus, para que Satanás pudesse tocar na vida de Jó. Como se Deus estivesse dizendo assim: então tá bom, se você está achando que é por isso que ele me serve, e é temente e reto, e se desvia do mal, então vai lá, pode ir, eu autorizo você a tocar na vida dele, só não tira a vida dele. Muitas pessoas entendem esse texto como uma autorização. Só que deixa eu te dizer algo. Nós lemos no começo, lá em Tiago, que toda boa dádiva, que todo dom perfeito, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra, não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda e Ele é bom. Amém? Nós lemos também em Romanos que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Amém? Agora deixa eu te dizer, eu desejar colocar uma doença em alguém, é bom? Eu desejar tirar os bens e as riquezas de alguém próspero, isso é agradável, é bom, agradável e perfeito? Mas peraí, Deus não é bom em todo tempo, onde não há sombra nem mudança de variação? Então isso me faz pensar que a Bíblia entra em contradição, quando eu enxergo esse versículo, como se Deus estivesse dando autorização a Satanás, para tocar na vida de Jó. Mas deixa eu te convidar a trazer um novo entendimento para você sobre esse versículo. Versículo 12, aqui Deus não está autorizando Satanás a tocar na vida de Jó. Deus está apenas fazendo uma constatação. Não mudou agora a forma de olhar? Disse o Senhor: eis que tudo quanto Ele tem está em teu poder. Por quê? Porque o homem era pecador, a presença de Deus não estava mais dentro do homem, por causa do pecado de Adão. O homem não tinha mais conexão com Deus. A autoridade foi entregue nas mãos de quem? De Satanás. Então o que Deus está falando para Satanás, não é, estou autorizando você, vai lá, pode tocar. Não, o que Deus está falando para Satanás, é uma constatação. Ele está dizendo: olha, eis que tudo quanto ele tem, está no teu poder. Ou seja, eu resolvi abençoar ele, eu resolvi enriquecer ele, mas tudo quanto ele tem, está no seu poder. Não tem nada que eu possa fazer agora, nesse momento, para mudar isso, porque o homem entregou essa autoridade, esse poder para você, Satanás. Ele está nas suas mãos, assim como toda a terra. Lembrem-se, Deus não tinha aliança com o homem nesse período. A única aliança era: não destruirei mais a terra por águas de dilúvio. Não muda agora a forma de você enxergar, quando você sabe de todas essas informações? Então Deus diz: eis que tudo quanto Ele tem está em teu poder, porém, somente contra Ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, vamos lá, versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, tinha os bois e as jumentas, os sabeus chegaram, roubaram tudo, levaram embora, mataram, só um servo escapou para vir contar para Jó. Versículo 16, falava este ainda, nem tinha acabado de falar, falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus. Fogo de quem, irmãos? Fogo de Deus, ele diz. Fogo de Deus caiu do céu. Mas quem está trazendo essa mensagem aqui é um servo. E esse servo também não conhece a Deus. Esse servo também não sabe quem de fato Deus é. Ele também não conhece o caráter de Deus. Ele também não sabe da conversa que teve lá no céu. Porque Deus já tinha falado para Satanás: olha, ele está nas tuas mãos, só que não toque na vida dele. Então quem é que veio, que saiu da presença de Deus para tocar na vida de Jó? Satanás. Mas ele fala de Deus porque eles não sabiam. Eles não estavam vivendo na nova aliança.
Eles não tinham feito a escola essência. Eles não congregavam na comunidade Batista Shalom, amém? O Espírito Santo não estava dentro deles. Então ele também não sabia. Falava este ainda, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Somente eu escapei para trazer-te a nova. Então não tinha mais boi, nem jumento, e agora também não tinha ovelha, e nem servos. Só um escapou. Versículo 17, falava este ainda, quando veio outro, e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Então não tinha boi, não tinha mais jumenta, não tinha mais ovelha, e agora também não tinha mais camelo, e nem servos. De uma vez, um atrás do outro. 18, também este falava ainda, quando veio outro e disse: meu Deus, não dava tempo nem de molhar a garganta, beber uma água. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto. Olha isso, um vento, irmão. Um vento levantou do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então não tinha mais jumento, boi, não tinha mais ovelha, não tinha mais camelo, não tinha mais servo, e agora não tinha mais filhos. Tudo num dia só. De manhã, Jó era o homem mais próspero e rico da face da terra. À tarde, ele já tinha perdido tudo, inclusive os filhos. Que tragédia, hein? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou em terra e murmurou. E reclamou. Foi isso que ele fez? O que é que ele fez? Não está aqui o texto, né? Eu estou achando que vocês estão lendo aqui. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Irmão do céu, eu não sei como é que seria comigo ou com você. Eu acho que eu pecaria nesse momento. Por quê? Por quê? Irmão, se um negocinho já acontece na nossa vida, coisinha besta já acontece, a gente já chega para Deus: por que, Jesus? Por que, Senhor? O que está acontecendo comigo? A gente já murmura, já reclama, já resmunga. Olha a situação desse homem. Perdeu literalmente tudo. Olha, Jó, não tem mais boi nem jumento. Poxa vida. Bom, pelo menos ainda tenho as ovelhas, camelos. Aí chega outro, ó, as ovelhas também já foi. Bom, pelo menos ainda tem os camelos, ó. Não tem mais camelo. E os servos também morreram tudo. Paz do céu, que situação, hein? Bom, pelo menos ainda tem meus filhos para me ajudar a reconstruir novamente tudo isso. Também não tem mais filho, morreram tudo. Meu Deus do céu. Isso num dia só. Em coisas de minutos. Cada um vinha trazendo uma má notícia. Aí o versículo 21, ele disse: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Mas o que é que nós lemos na conversa que teve no céu? Que não foi Deus quem tirou, mas que foi Satanás. Mas Jó não sabia disso, amém? Jó não sabia, porque para ele tudo era Deus. Então por isso que ele adorou a Deus, mesmo não sabendo quem Deus de fato era, mesmo não conhecendo o caráter de Deus, ele ainda adorou a Deus. Perdeu tudo, mas ele disse: mas eu continuo adorando ao Senhor. Na cabeça dele, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não foi Deus quem tirou. Bom, vamos lá. Em tudo isto, versículo 22, em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Mesmo assim, Jó não pecou. Capítulo 2. Fique tranquilo que eu não vou fazer todos os 42 capítulos, também? Que paz. É só esse começo. Num dia,
em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, novamente. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? A mesma história. De onde vem, Satanás? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Então, versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Mais uma vez. O que é que Satanás tinha dito? Toca nos bens, toca na família, você vai ver se ele não vai murmurar e reclamar. Satanás fez tudo isso, e ele continua adorando ao Senhor. Então, voltou lá, o Satanás se apresentou também ao Senhor lá, e o Senhor perguntou: observaste meu servo Jó? Deus pergunta com orgulho, porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Não está dizendo que Deus fez, está dizendo que Satanás estava incitando Deus a fazer algo desse tipo. Versículo 4: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então Satanás falou assim: toca então na pele dele, no corpo dele, na saúde dele, e aí você vai ver se ele não vai blasfemar. Versículo 6: disse o Senhor a Satanás, novamente, a mesma situação: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mais uma vez, Deus não está dando autorização, Deus está apenas constatando um fato. Ele continua no seu poder. Ele não é filho de Deus, ele é criatura, ele é criação, porque filho é somente aquele que carrega a presença, e naquela época eles não tinham a presença, por causa do pecado. Ele não é meu filho, ele está no seu poder, ele é um pecador. Eu não tenho uma aliança com o homem ainda, não tenho promessas para o homem, a autoridade da terra está sobre as suas mãos, ou seja, ele está no teu poder, ou seja, você tem livre acesso sobre a vida dele, e sobre a vida de toda a humanidade, só que não lhe toca a vida. Deus constatando, versículo 7, presta atenção no versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Saiu Satanás da presença do Senhor e fez o quê? Feriu a Jó. Quem feriu a Jó? Quem é que colocou isso na vida de Jó? Satanás. Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele raspar-se e se coçar. Você imagina a situação. Jó tinha perdido tudo. Tinha gado, tinha plantação, não tem mais. Bom, tem meus filhos, vão me ajudar a reconstruir. Não tem mais filhos. Bom, pelo menos eu tenho saúde para recomeçar tudo sozinho. Agora nem saúde ele tem mais. Tumores no corpo todo, tumores malignos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Satanás feriu a Jó, mas na cabeça de Jó foi Deus. Lembre-se, irmãos, Jó não sabia da conversa, só recapitulando, Jó não sabia da conversa entre Deus e Satanás. Então sua mulher, versículo 9, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Aqui é a enviada do inimigo. Chegou para Jó, não que seja você, a minha irmã, a maravilhosa, filha do Deus Altíssimo, amém? Eu estou dizendo essa aqui. A enviada do inimigo chegou lá e falou assim: você ainda vai conservar a tua integridade a Deus? Depois de tirar tudo de você, depois de ele fazer tudo isso com você, porque na cabeça deles foi Deus.
Amaldiçoa aí esse teu Deus aí, que você adora, mesmo quando ele traz toda essa maldição sobre a nossa vida, e morre de uma vez com tranquilidade, com dignidade. Mas ele lhe respondeu, versículo 10: falas como qualquer doida. Eita, homem corajoso. Esse é corajoso, hein? Amém, irmãos? Aprendam com Jó, ó. Fala como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Mas não foi Deus quem colocou isso na vida dele, foi Satanás. Mas vou repetir, mas Jó não sabia. Amém? Não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um em seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele, consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: depois disso passou Jó a falar, e amaldiçoou o seu dia, ou seu nascimento. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Por que ele fez isso? Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas. Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-nos as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode engrandecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela seja banidos o som de júbilo. Então aqui ele está amaldiçoando, tudo isso aqui, ele amaldiçoando aquele dia, ou seja, o dia do seu nascimento. Versículo 10: pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento, porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Então aqui ele começa a reclamar e a amaldiçoar aquele dia. Aí no versículo 24 diz assim: porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Tem pessoas que pegam esse versículo 25, onde diz: aquilo que eu temo me sobreveio. Então as pessoas pegam esse versículo como um bode expiatório, para tentar usar ele como desculpa para tudo que aconteceu com Jó. Agora eu entendi porque tudo isso aconteceu com Jó. Porque Jó tinha medo. Ele falou: o que eu mais temia me aconteceu. Irmãos, você acha que você não pensaria como Jó, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que aconteceu com ele? Tudo que ele falou aconteceu. Tudo que eu abro a boca para falar acontece negativamente. Tinha filhos, falei dos filhos, morreu gado, morreu tudo, perdi dinheiro, perdi servo. Agora doença. E também pode até ser um erro de tradução, porque aqui fala: aquilo que temo me sobrevém. Tem traduções que falam: aquilo que temia me sobrevém. Agora, não é essa situação, Jó tinha medo. Irmãos, ele já estava debaixo de condenação, ele já estava debaixo do pecado. A gente também tem medo de muita coisa, e não é o fato da gente ter medo que vai fazer essas coisas acontecerem, é o que você faz com o medo. Se você deixa o medo te dominar,
Mas não é o caso de Jó. Jó era íntegro, era temente, se desviava do mal. Só que Jó então, aí a partir do capítulo 4 aqui, eu não vou entrar agora, porque a partir desse capítulo 3, Jó amaldiçoou o seu dia e tem essa fala. Aí a partir do capítulo 4, há um diálogo. Do capítulo 4 até o capítulo 33, é uma conversa entre Jó e seus 3 amigos. Porque Jó acreditava o seguinte: eu fui escolhido por Deus para sofrer. Não tem o que se fazer. Não adianta. Porque os amigos de Jó indagavam para ele assim: Jó, dá uma olhada para a sua vida aí, que você deve ter cometido pecado. Eles tinham uma ideia muito legalista da situação. Qual que é essa ideia legalista? Olha, se você pecou, você vai sofrer as consequências do seu pecado. Então, se você desonra ao Senhor, desobedece ao Senhor, maldição vem sobre a sua vida. Mas se você anda em obediência e honra ao Senhor, bênçãos vêm sobre a sua vida. Isso é um pensamento legalista. Ou seja, depende de você para receber as bênçãos ou para receber as maldições de Deus. Esse era o pensamento dos amigos de Jó. E é isso que os amigos de Jó, você pode ler depois desses capítulos todos, diziam para Jó. Jó, olha a sua vida. Será que você não errou? Será que você não pecou? Tem pecado aí, Jó. E Jó dizia assim: mas eu não pequei. Eu não tenho pecado na minha vida. Eu sou íntegro, eu sou reto, eu me desvio do mal. Se isso está acontecendo comigo, é porque Deus quis assim. Essa era a resposta de Jó. Duas vertentes diferentes de linhas de pensamento que existem, inclusive, teologicamente, até hoje. Porque hoje existem alguns crentes que estão dizendo assim: olha, ele foi predestinado a viver nesse sofrimento. Tem os que foram predestinados a ir para o céu e os que foram predestinados a ir para o inferno. Não importa o que você faça, no final já está escrito: esses vão para o céu e esses vão para o inferno. Deus escolheu assim, Deus quis assim, que esses sofram para o inferno e que esses vão para o céu. Existe uma linha teológica hoje em muitas igrejas, inclusive com essa linha de pensamento, que, desculpem, mas para mim é totalmente diabólica e totalmente fora de contexto bíblico, e não mede o verdadeiro caráter de Deus. E esse era o pensamento que Jó estava tendo. Não, Deus quis assim. Eu aceitei as bênçãos, agora eu tenho que aceitar as maldições. Não adianta, eu amaldiçoo o meu dia. Por quê? Não há nada que eu possa fazer. Porque eu, sendo homem temente a Deus, que se desvia do mal, que faz todas as coisas certas, me sobreveio tamanho mal, tamanha maldição, o que mais eu posso fazer? É porque Deus quis assim. Na cabeça de Jó era isso. Mas na cabeça dos amigos dele, não, Jó, não foi isso não. Olha para a tua vida, você tem pecado, tem coisa errada aí, você precisa encontrar o problema. E aí vai essa conversa entre ele e os seus amigos até o capítulo 33. Então no capítulo 33 aparece um outro amigo de Jó, que não é citado anteriormente, Eliú. Então Eliú chega e dá uma pisa em Jó e nos amigos dele, teologicamente. Chega para os dois e para os 4, né, e fala assim: ei, o que estão falando é besteira. Jó, você acha mesmo? E fala para os amigos: vocês acham mesmo que se Jó cometesse algum problema, cometesse algum pecado, fizesse alguma coisa de errado, isso alteraria quem Deus é? Você acha mesmo que se ele estivesse fazendo coisas erradas, vai mudar quem Deus é? O fato de você fazer coisa errada, não vai vir problema, o problema não vai vir somente para você mesmo, Jó. Não vai mudar somente a tua vida. Como você pode dizer isso sobre Deus? Que Ele quis assim, te fazer mal, te colocar maldição na sua vida, isso vai mudar quem Deus é? Você está querendo se comparar a Deus, como se Deus quisesse te humilhar, para você ver que Ele é maior que você? Não faz sentido, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele não precisa disso. E tem mais, o seu pecado não altera Deus, altera somente a tua condição. E tem mais, Deus é Deus, Ele não muda. Eliú começa a dizer essa linha de pensamento, ou seja, também indo contra aquele pensamento legalista, de que você fizer algo,
Deus vai falar assim: fez coisa errada? Então tome maldição. Fez coisa certa? Tome bênção. E aí você vai ficar andando, pisando na casquinha do ovo com Deus, certinho, para que você não erre. Porque se errar, Deus vai olhar com os olhos fulminantes para você e vai queimar você no mármore do inferno, com tripa e tudo. Vai pegar aquele tridente e vai cutucar você. Mas se você fizer as coisas certinho, então ele vira um anjinho, e ele pega e faz um carinho em você, dá um beijinho em você e libera você, meu filho amado. Aí o filho amado vai embora, ele comete um pecado, e aí ele vira mal. E ele é bom e ele é mal. Pensamento legalista. E Eliú também rebate esse pensamento. O que nós fazemos nessa terra não altera quem Deus é. Ele é bom e Ele é bom em todo o tempo. Não é o que você faz que vai mudar o caráter de Deus. Não é o que você faz que vai trazer bênçãos ou maldição sobre a tua vida. É por isso que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não tem a ver com você, irmão, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É sempre Ele, é dele, é por Ele, é para Ele. Ele é bom, e porque Ele é bom, Ele decidiu enviar Jesus para morrer no nosso lugar e pagar o preço. Por isso que o texto diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que você não pense assim: eu sou bom, hein? Olha, se tem um crente nessa terra, esse crente sou eu. Porque eu ando certinho, faço as coisas certinho, igual Jó. Eu ando reto, me desvio do mal. Nossa, eu sou um crente. Tudo que o pastor pede, eu estou lá pronto para fazer. Eu oro. Todo dia eu tiro 2 horas de oração de manhã, 2 horas de oração à tarde. Eu leio a Bíblia, eu busco, e tu sou obediente a Deus. Nossa, olha Deus, se tem alguém que merece no céu, que merece um cargo na igreja, esse alguém sou eu, porque eu pago o preço, hein, Deus? Você acha que isso muda quem Deus é? Não vem das suas obras, bonitão, bonitona. Não vem do quanto você ora, quanto você busca. Não que você não deva fazer isso, pelo contrário. Você deve fazer isso. Por quê? Porque você foi chamado para isso. Mas quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você se dedica ao Senhor, não vai alterar quem Deus é e nem vai te levar para o céu, mas vai alterar as coisas para você mesmo. Você vai alcançar as coisas, porque Deus já liberou todas as coisas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está tudo feito, está tudo liberado para você e eu alcançarmos. Só depende de nós mesmos, pela fé na palavra. A sua fé não altera quem Deus é. A sua fé não muda Deus. A sua fé não faz Deus te olhar melhor. Rapaz, esse tem fé, eu vou dar para ele. Não, o Senhor já deu tudo para todos. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele deu a Jesus pelo mundo todo. Mas tem uma condição: para que todo aquele que nele crê. Então ele precisa haver fé, tem que crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi para todos, as bênçãos foi liberado para todos, mas só agarra pela fé. E como é que vem fé? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então quanto mais você busca a palavra, mais fé no seu coração, mais você vai crescer em fé, mais você vai crescer no Senhor, mais você vai buscar o Senhor, mais entendimento da palavra você vai ter, mais sede de justiça de Deus você vai ter, mais fome da palavra de Deus você terá, mais a tua fé ficará robusta, mais a tua fé vai ficar maior. Então isso não muda a Deus, muda você, muda a mim. Quanto mais eu busco a Deus, melhor eu fico.
Quanto mais eu busco a Deus, melhor eu me torno. Me torno um homem melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, filhos melhores, filhos de Deus melhores, um homem melhor, uma mulher melhor, um ser humano melhor. Muda a mim. O contato que eu tenho com a palavra, o conhecimento que eu tenho de Deus, muda o meu caráter. Porque o caráter de Deus é intocável. Ele não muda. Não há sombra de mudança e nem de variação em Deus. Ele é bom, e é bom em todo tempo. Então Eliú começa a dar uma aula para Jó e para os seus amigos, dizendo: esse pensamento legalista não muda Deus. Esse seu pensamento, Jó, que Deus quis que você sofresse, não se mede o caráter de Deus. Não mostra quem Deus é, porque Deus não é assim. Então Eliú vem e rebate tudo. Até que no capítulo 38, Deus se cansa da conversação, da falação toda. Aí Deus vem e aparece para Jó num redemoinho. Abre lá comigo lá, Jó, capítulo 38. E aqui fica interessante a situação. Jó 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Depois de um tempo sem Deus falar com um homem, com a humanidade, Deus vem e responde a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olha como que Deus já começa falando com Jó. Quem é este? Quem é você? Que escurece, não é nem clareia, escurece os meus desígnios com palavras sem o menor conhecimento. Ou seja, você está falando de coisas que você não sabe, Jó. Apesar de você ser um homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal, você está falando de coisas que você não conhece. Você está falando, me julgando, sem ao menos saber quem eu sou realmente. Versículo 3: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Isso aqui é Deus falando. E é nesse tom, porque o texto está nesse tom aqui, ó. Deus está bravo. Deus não está mansinho. Ó, Józinho, vem cá, deixa eu te falar, explicar um negocinho. Deixa eu te explicar algo, irmãos. Sempre que acontece alguma coisa na nossa vida, de errado, de ruim, muitas vezes a gente questiona ao Senhor e quer saber o porquê. Por que, Deus? Por que isso está acontecendo? Por quê? Deixa eu te dizer, tem dois tipos de porquê. Um deles é aceitável, o outro nem tanto. O porquê aceitável é aquele porquê intelectual. Por que Deus faz dessa forma? Vamos estudar Deus. Por que Deus fez daquele jeito? Por que Deus trabalhou? Então você intelectualmente quer entender o porquê. Você não está usando o porquê para questionar a Deus. Você está usando um porquê para compreender as Escrituras, para compreender as coisas de Deus. Porque Deus criou o mundo, porque Deus quis colocar o homem sobre essa terra, porque Deus quis mandar Jesus, porque Deus enviou a Jesus para nos salvar, porque Deus nos amou. Por quê? Então esses porquês são ok. Agora existem outros tipos de porquê que estão ligados totalmente à nossa alma e nos fazem passar do ponto. É um porquê emocional,
Por que, Jesus? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está permitindo aquilo? Por que, Jesus, eu tenho que passar essa prova? Por que eu tenho que passar essa situação? Por que esse problema? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Esse é um porquê questionador, questionando o poderio do Senhor, a grandeza de Deus, a excelência de Deus, porque está totalmente ligado às nossas emoções, e todos esses porquês Jó fez ao Senhor, ligado ao seu emocional, não à toa. Então, quando Deus vem e aparece para Jó, e responde a Jó, Deus não traz respostas claras, porque quando a gente faz esse questionamento para Deus também, a gente quer que Deus nos responda. Olha, meu filho, sabe por que aconteceu esse problema na sua vida? Por causa disso, disso, disso. Aí você fica, Deus, agora eu entendi. Ufa, trouxe até um alívio, Senhor. Então, sabe, lembra aquela vez que aconteceu assim, assim, assim? É por causa disso, disso, disso que aconteceu. Então foi porque eu pequei, aí eu pequei, aí abri essa brecha, o diabo entrou. Agora eu... Então a gente quer encontrar uma resposta lógica para os problemas, porque a gente quer suprir uma falta emocional, que a gente não entende, e as nossas emoções gritam ao Senhor. E quando Jó questionou a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deve ser porque Deus quis assim. Então, Jó estava esperando uma resposta, Deus aparece, agora ele vai me trazer as respostas. E Deus, ao invés de trazer respostas, traz perguntas. Ao invés de Deus dar respostas para Jó, Deus fez ao menos aqui 70 perguntas, que ele não sabia a resposta de uma. Tinha uma pelo menos, só que ele, Deus, fala uma pergunta fácil aí para eu saber responder. Deus perguntou 70 perguntas para Jó, e Jó não sabia responder uma. Você quer saber por quê? Agora é eu que quero saber. Então ele fala, pergunta sobre a criação, onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-me, se você tem entendimento. Quem é que pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem é que estendeu sobre elas o cordel? Sobre o que estão fundadas as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando o irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, que lhe pus ferrolhos às portas? Olha todas as perguntas que Deus estava fazendo para Jó. E Jó não sabia responder nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você estiver passando por um problema e você emocionalmente gritar um porquê, você nunca vai obter diretamente uma resposta de Deus. A resposta significa, Deus, como se Deus dissesse para você, eu sou suficiente. A sua resposta sou eu. Quando eu faço um questionamento de porquê, de forma mais teológica, eu vou encontrar respostas. Porque Deus fez aquilo, tal, eu vou encontrar resposta. Agora, quando eu quero suprir o meu emocional, a resposta se chama Deus. Porque depois que Deus faz todos esses questionamentos para Jó, e Deus começa a falar com Jó, vai lá no capítulo 42. Último capítulo. Jó então responde algo ao Senhor. Ele diz assim: então, versículo 1, Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Olha o que Jó respondeu para Deus: eu falei, Deus,
Agora eu vejo que eu falei de coisas que eu não entendia. Eu de coisas que eu não conhecia, que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem ou te contemplam. Aqui é a resposta final. Jó estava falando para Deus: olha, eu falei de coisas que eu não entendia, que eu não conhecia. Eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, daquilo que eu sabia que os meus antepassados trouxeram, e que não era nem tanta coisa, que era pouca coisa. Por isso que eu questionei, por isso que eu achei que tudo que aconteceu comigo foi o Senhor que fez. Por isso que eu achei que o Senhor me escolheu para sofrer. Porque tem gente que fala assim: ah, sabe o que é, pastor? Eu sou que nem Jó, Deus escolheu para sofrer. Oh Jesus, quando isso vai acabar, Jesus? Mas eu creio que assim como foi com Jó, Deus vai dobrar na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que têm esse pensamento ainda. Só que esse pensamento, nós já vimos aqui. Isso aqui está funcionando já? Voltou? Está acabando a bateria disso aqui. Deixa eu ver. Ligou. Som. Não, aqui foi. Aí, ó. Deixa eu desligar aqui que acabou na bateria. Então ele disse: olha, sabe, tudo isso que estava na minha cabeça, tudo que aconteceu, eu achei que tinha sido o Senhor. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que o Senhor se revelou a mim, que o Senhor se apresentou a mim e falou, mas Deus não falou, Deus questionou ele. Deus não trouxe respostas, Deus trouxe confronto. Então, meu irmão, não procure Deus para tentar entender o porquê está acontecendo isso na sua vida. Por quê? Parecendo um passarinho. Não fique perguntando para Deus: por que Deus que está isso? Por quê? Só faça como Jó fez. Mesmo sem entender, ele continua adorando e confiando no Senhor. Talvez Jó não foi um homem de fé. Não há na Bíblia nenhum relato que diz que Jó foi um homem de fé. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Não tinha palavra, não tinha nem conhecimento de Deus. Como é que ele ia ouvir Deus? Ouvir sobre Deus, a não ser nesse momento. A partir do momento que Deus se revela, pode ser que a partir daí Jó se tornou um homem de fé. Mas até então ele não havia sido. Dois outros livros da Bíblia, somente 2 outros livros da Bíblia que citam Jó, falam que ele foi um homem paciente. Mas irmãos, não fique questionando a Deus o porquê disso, o porquê daquilo, por que está acontecendo. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Deus, obrigado, eu não posso não estar entendendo nada. Não fica com aquele pensamento: meu Deus, o que será que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Meu irmão, não está ligado a isso, ao que você fez ou deixou de fazer. Continue cumprindo a palavra de Deus, continue obedecendo a palavra de Deus. Isso está acontecendo porque no mundo nós passaríamos por aflições, isso que Jesus falou. E por que o diabo é o diabo? Só por isso. O que está acontecendo na minha vida? Porque existe um ser chamado diabo, e ele faz coisas de diabo. E coisas de diabo é te perturbar, é te encher o saco, é fazer você pecar, é encher a sua mente, é te criar problema. É isso que o diabo serve, para mais nada, essa raça. Só serve para isso, irmão. Para te perturbar, para encher tuas paciências, fazer você se desviar, fazer você ficar cheio de mimimi. Ele ataca o teu emocional. O pastor não falou bom dia para mim hoje. O pastor não me deu a paz do Senhor. O irmão não olha para minha cara, não vou mais nessa igreja. Só para trabalhar no seu emocional. Agora deixa eu te dizer, fique com a palavra. Jó, sem conhecer a palavra, continua adorando ao Senhor, mesmo nessa situação. Jó, que nem conhecia a Deus, continuou íntegro, reto, temente, se desviando do mal.
mesmo com um pensamento errado sobre Deus, sobre quem Deus era, sobre o caráter de Deus, mas mesmo assim, ele permaneceu íntegro e adorando ao Senhor no pior momento da vida dele. E você? E eu? Quando tudo desmorona, quando todos os problemas vêm, será que você continua louvando, engrandecendo o nome do Senhor? Será que você continua se alegrando na presença do Senhor, dançando na presença do Senhor? Jó conhecia só de ouvir falar, mas agora que Deus se revelou, os olhos dele contemplaram a face de Deus, quem Deus era. E aí tem consequência? Claro que tem. Olha a consequência disso. Versículo 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Estou acabando. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essa palavra a Jó, o Senhor disse também a Elifaz. Aí aqui Deus vai repreender os 3 amigos de Jó, e ainda fala assim: só perdoa esses 3 amigos seus se Jó orar por você, viu? Não era nem se eles orassem pedindo perdão, era se Jó orar, porque Deus abominou aquele pensamento legalista que eles tinham. Jó, Deus é bom, mas também é mal. Deus é justiça, mas é fogo consumidor. Se você errar, meu amigo, ele vem olha, em você. Já ele te esmaga todinho. Mas se você andar certinho, então a pessoa vai ter que servir ao Senhor por medo. Não, eu tenho, pelo amor de Deus, eu tenho que servir ao Senhor, porque se eu não servir, ele vai me lascar todinho. Esse pensamento Deus abominou e falou: olha, esses seus amigos aí eu só perdoo se você orar. Graças a Deus que Jó orou. Jó amava os amigos dele, amém? Deixa eu ver aqui, o final. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Vai pegar no começo lá, ele tinha 7.000. 14.000. 6.000 camelos, ele tinha 3.000. 1.000 jumentas, ele tinha 500 juntas. E 1.000 jumentas, né? E também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Aí você pergunta: mas espera aí, se os animais ele dobrou, por que os filhos foi a mesma quantidade? Porque os filhos de Jó não estavam mortos, como ainda não estão mortos. Eles ainda vivem na eternidade. Então dobrou. Eles morreram nessa terra, mas eles vivem com o Senhor lá no céu. Então é o dobro. Os animais não têm vida eterna, mas os filhos têm. Amém? Então ele também teve mais 7 filhos e mais 3 filhas. Juntando com os 7 filhos e 3 filhas que estavam morando na eternidade com o Senhor, é o dobro. Então, por consequência da revelação de quem Deus é, dobrou as bênçãos. Não só dobrou, mas Deus tirou o Jó daquela condição por falta de conhecimento e elevou o nome de Jó. Se Jó já era rico, já era poderoso, um grande empresário sobre essa terra, no qual nós lemos que Deus havia abençoado, Deus agora dobrou na vida de Jó. E o texto ainda diz, também, versículo 14, chamou o nome, aí fala os nomes e tal, 15. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. O seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Ó, longevidade. Isso é o que acontece quando você começa a conhecer profundamente quem Deus é. Quando você começa a entender quem Deus é. Benefícios da palavra para você. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Não está aguentando mais viver. Meu Deus do céu, quando que eu vou embora? Estou farto de dias. Então Deus levou Jó. Conheceu até a sua 4ª geração. Amém? Tem um texto, pode ficar de pé, grupo de louvor. Aleluia. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus está sofrendo por falta de conhecimento, por ter um conhecimento limitado de quem Deus é.
E o principal, um conhecimento limitado de quem você é em Cristo. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que te liberta, irmão? Vamos ver se vocês sabem. O que é que te liberta? O conhecimento liberta. Meu irmão, se você não tiver conhecimento sobre quem Deus é, você vai continuar preso na ignorância, sendo enganado por falsos profetas, falsos pastores, homens e mulheres que ao invés de ensinar a palavra, vão ensinar religião para você. E você vai ficar preso na religiosidade, ao invés de estar liberto pela palavra de Deus. O conhecimento da palavra trouxe uma nova vida e uma nova perspectiva para Jó. E ela tem que trazer para mim e para você também. Amém? Sabe, irmão, eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei qual era o pensamento que você tinha de Deus antes dessa mensagem, antes dessa palavra. Se você estava culpando Deus por alguma coisa que está acontecendo na sua vida, se você está questionando Deus por coisas ruins ou erradas, ou que não estão dando certo na sua vida, ou se de repente você acha que você foi escolhido por Deus para sofrer mesmo. Não, pastor, é que eu estou na prova. Não tem prova, irmãos. A prova, a maior prova, já foi paga, vencida lá na cruz do Calvário por Jesus. Talvez o Senhor possa estar treinando você para algumas coisas, amadurecendo você para liberar coisas maiores e mais responsáveis na sua vida, que vão exigir mais responsabilidade. Mas o Senhor não te prova. O Senhor não precisa provar você. O Senhor não está te colocando você na prova. Não, o Senhor me botou na prova. Não, Ele não precisa. O preço foi pago lá na cruz. A prova quem traz, os problemas, as dificuldades quem traz, é a naturalidade das coisas e o próprio diabo. E a tua posição, pelo conhecimento que você tem em Deus, é que vai fazer toda a diferença. É quando o diabo chega para você e fala: hoje eu vou te matar. E aí você fala: meu Deus, e agora? O diabo vai me matar. Aí você observa a palavra. O que que a palavra de Deus diz? Viverás e contarás os feitos do Senhor. Aleluia. Cala a boca, diabo. Eu não morrerei, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Aleluia. Palavra de conhecimento. Você é um doente. Estou lançando doença sobre a sua vida, sobre a sua família. Aí você: meu Deus, o diabo se levantou furiosamente, mandou doença. Espera aí, o que é que a palavra diz? Então você olha para a palavra e Jesus está dizendo: eu levei sobre mim todas as suas doenças e todas as suas enfermidades. O castigo que te traz paz estava sobre mim lá na cruz, e pelas minhas pisaduras você é sarado. Aí você fala: cala a boca, diabo, porque Jesus pagou o preço na cruz, e pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado, eu sou curado. Palavra de conhecimento. Saber quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo e o que você pode em Cristo. Isso faz toda a diferença. Jesus, estou passando por um problema, por uma situação. Peraí, o que a palavra de Deus diz? Quando acontece isso, o que eu tenho que fazer? Então Jó adorou o Senhor. Então Tiago ensina a alegrar no meio das pressões e no meio das dificuldades. Então a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então dificuldade, deixa eu te mandar um recado. Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro, porque dificuldade alguma vai me parar, problema algum vai me deter. Eu vou avançar no Senhor, porque eu creio num Deus vivo e poderoso.
Eu te louvo sobre todas as coisas. Não há nada que vai me impedir de alcançar as tuas promessas. Porque o Senhor é bom, em todo tempo tu és bom. O Senhor é poderoso, é maravilhoso. Eu te louvo, eu te exalto. E o problema precisa dissipar. O problema precisa ir embora. Porque enquanto você louva, Deus trabalha ao seu favor. Ah, problema, olha aqui que eu tenho para você. Você acha que você vai me parar? Você acha que você vai me impedir? É isso que eu tenho para você. A vontade nem é de louvar, a vontade nem é de se alegrar, mas eu estou sendo movido por palavra de conhecimento. Eu conheço a palavra e eu obedeço o que a palavra de Deus diz. Eu rio na presença do Senhor, eu danço na presença do Senhor, eu me alegro na presença do Senhor, eu louvo na presença do Senhor. Esse é o meu comportamento. Palavra de conhecimento. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Bom em todo tempo. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por essa palavra que alcançou mentes e corações. Obrigado a Deus, porque uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, ó Pai, nós temos do Senhor, que o Senhor é bom, e é bom em todo o tempo. O Senhor não muda, nunca mudará, Pai. A sua vontade é sempre boa, é sempre agradável, é sempre perfeita, e eu confio em Ti. Obrigado, ó Pai. Porque o diabo tentou iludir muitas pessoas, tentou trazer confusão na mente de muitas pessoas, mas obrigado pela Tua palavra que liberta, que quebra cadeias, que quebra prisões, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua unção, que liberta de todo jugo, de todo peso, de toda condenação, e nos traz leveza, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque estamos saindo daqui leves, aleluia, com um coração gratos ao Senhor, que o Senhor é bom, e é bom em todo o tempo. E quanto mais eu buscar o pleno conhecimento da Tua palavra, mais do Senhor eu vou alcançar. Melhor posicionado eu ficarei, mais palavras eu terei na minha boca para confrontar o diabo e para mandar ele embora. Sair da minha vida, dar palavras de ordem pela autoridade que o Senhor me deu em Jesus. Posição. Eu te louvo, Pai, por uma igreja que está se levantando para marchar, para avançar, para colher os frutos, ó Pai, daquilo que tem plantado no Senhor, por uma nova mentalidade em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, todo o peso indo embora, todo o peso saindo das suas costas agora, em nome de Jesus. Leveza, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Indo embora todo peso, toda depressão, toda doença, saindo do seu corpo, todo nódulo, todo caroço, toda dor de cabeça, toda enxaqueca, seja o que for, infecção, o que tiver, sendo expurgado da sua vida, do seu corpo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saindo daqui curado, no corpo e na alma, toda depressão, dissipando agora em nome de Jesus. Porque o Senhor é o dono da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse ambiente de cura, por esse ambiente leve, gostoso, na Tua presença. Obrigado, Pai, por mentes renovadas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fique com essa palavra em nome de Jesus.